Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que se tornam invisíveis para os poderosos não falham por falta de talento, mas por excesso de pequenos hábitos que as enfraquecem sem que elas percebam? O curioso é que não são as grandes falhas que te fazem perder respeito, mas sim os detalhes mais sutis. A forma como você entra em um ambiente, a maneira como se justifica quando é questionado, a facilidade com que oferece aprovação ou até a necessidade constante de ser notado. São sinais quase imperceptíveis, mas que funcionam como códigos secretos para quem já domina o jogo da manipulação e da autoridade. Maquiavel, séculos atrás, já entendia que o poder raramente é conquistado apenas pela força bruta. O verdadeiro poder é psicológico. Ele está na forma como você se posiciona, no silêncio que você consegue sustentar, na capacidade de não se deixar abalar diante de críticas ou ataques. E aqui está a verdade bruta. Muitas vezes, aquilo que você acredita ser um gesto de educação, de humildade ou até de gentileza, na mente de quem está à sua frente, é interpretado como fraqueza. E fraqueza, no campo do poder, é como sangue na água. Ela atrai predadores. Ela dá espaço para que outros cresçam sobre você. Quantas vezes você já sentiu que, mesmo estando presente, era como se não existisse? Em uma reunião, você fala, mas parece que ninguém ouve. Em uma roda de amigos, você ri, mas ninguém lembra da sua presença. Em um debate, você tenta se explicar, mas cada palavra que sai da sua boca te faz parecer ainda menor. É como se o mundo tivesse aprendido a te ignorar. E o pior de tudo é que você acaba aceitando esse papel de figurante. Só que existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Não é o mundo que te apaga, é você que se apaga aos poucos, cada vez que repete esses hábitos que drenam a sua força. O segredo maquiavélico está em entender que presença não é uma questão de volume, mas de postura. O homem forte não implora para ser ouvido, ele não precisa de aprovação, não depende de aplausos. Ele sabe que poder não é ser amado, é ser percebido. E quando você elimina os comportamentos que denunciam sua insegurança, algo começa a mudar. Você entra em um ambiente e não precisa abrir a boca para ser notado. Você fala pouco, mas suas palavras ganham peso. Você não corre atrás de atenção, porque é a atenção que começa a correr atrás de você. Afinal, no jogo do poder, não vence quem tenta ser perfeito, quem se esforça para agradar ou quem sempre explica suas intenções. Vence quem sabe se posicionar de forma estratégica, quem domina o silêncio, quem entende a psicologia do ego e transforma a fragilidade dos outros em armas a seu favor. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 3 comportamentos sutis que entregam um homem fraco. Comportamentos que Maquiavel sabia identificar com uma precisão quase cirúrgica e que até hoje são usados para separar os líderes dos liderados, os fortes dos fracos, os que têm presença dos que são condenados à invisibilidade. Agora, respira fundo e se prepara, porque o que você vai descobrir pode moldar completamente a forma como as pessoas te percebem e até como você se enxerga diante do mundo. E o primeiro hábito é um dos mais traiçoeiros, porque parece sinal de inteligência, mas na verdade é um aviso silencioso de fraqueza. E o mais curioso é que, quanto mais você tenta provar que é forte, mais fraco parece. O ego quer gritar, quer ser ouvido, quer justificar cada atitude. Mas a verdade é que a defesa em excesso só entrega vulnerabilidade. Maquiavel já sabia. O poder não está em falar demais, mas em se tornar impossível de ser ignorado. E quando você aprende a reconhecer os comportamentos que te fazem desaparecer diante dos poderosos, começa a entender por que tantas portas que deveriam se abrir simplesmente permanecem fechadas. E é aqui que entra algo importante. Se você já sentiu em algum momento da sua vida que não importa o quanto se esforce, ainda assim não é levado a sério, esse vídeo é para você. E para que mais pessoas entendam esse jogo psicológico, eu preciso da sua ajuda. Então já deixa o seu like agora, porque isso mostra que você está comprometido em não ser mais refém do próprio ego. E se alguma parte dessa introdução fez sentido, se você já se viu apagando a sua própria presença sem perceber, compartilhe aqui nos comentários a sua visão. Pode ser uma palavra, uma frase, ou até uma experiência que você já viveu. Isso não só fortalece a nossa comunidade,
como ajuda outras pessoas a aprenderem com a sua vivência. E claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você busca entender o poder, a manipulação e como aplicar as leis de Maquiavel na vida real, se inscreva no canal agora mesmo, porque o que vem a seguir vai muito além de simples conselhos. Nós vamos entrar fundo nos 3 hábitos mais sutis que entregam um homem fraco, e eu vou te mostrar como transformar cada um deles em autoridade e presença. Existe um detalhe quase invisível que denuncia imediatamente a fraqueza de um homem diante dos poderosos: a necessidade de se justificar. Pense comigo. Quantas vezes você já se pecou tentando explicar cada passo, cada escolha, cada palavra, como se fosse um réu em um tribunal invisível? Você toma uma decisão simples e antes mesmo que alguém questione, já corre para acrescentar: eu fiz isso porque, na verdade, eu só quis ajudar. Não me entenda mal, eu não sou assim. À primeira vista, parece educação, humildade ou até transparência. Mas, na verdade, o que você está comunicando sem perceber é dúvida. Está dizendo: eu não confio no que acabei de falar, então preciso me defender. E no jogo da autoridade, esse é o primeiro passo para perder. Maquiavel entendia isso com clareza. Ele observava que os príncipes verdadeiramente fortes não perdiam tempo explicando. Eles decidiam, eles afirmavam, eles sustentavam suas escolhas com a calma de quem não precisa que ninguém assine embaixo. Já os homens frágeis, os que tentavam parecer importantes sem realmente serem, enchiam o ar com justificativas intermináveis. Precisavam da concordância alheia para acreditar em si mesmos. E é aí que o poderoso percebe: esse é alguém que não confia na própria palavra. Esse é alguém que precisa pedir permissão para existir. E perceba o impacto psicológico. Toda vez que você se defende demais, você entrega a narrativa ao outro. Você mostra que ele tem autoridade para te julgar e que você precisa provar o seu valor. Enquanto você se debate tentando esclarecer, ele apenas observa e conclui que, se você precisa tanto explicar, é porque não tem certeza. Mesmo quando está certo, você parece culpado. Mesmo quando fala a verdade, sua postura comunica fragilidade. Agora, imagine a cena oposta. Um homem é questionado sobre sua decisão. Ele responde em poucas palavras, sem pressa, sem se justificar. Ele diz, com voz calma e firme: é isso que vamos fazer. E se cala. O silêncio se torna mais poderoso do que qualquer discurso longo. Todos sentem que não há hesitação, não há pedido de aprovação, não há fissura no ego. E nesse instante, a presença dele cresce, enquanto os outros se ajustam ao seu ritmo. Essa é a primeira fissura que você precisa aprender a eliminar. Porque, no fim, homens fortes não pedem licença para existir. Eles simplesmente existem. E ao compreender isso, você começa a perceber como cada pequeno gesto pode te tornar invisível, ou pode ser a chave para a presença. E é exatamente aqui que surge o segundo comportamento sutil, ainda mais traiçoeiro, porque se disfarça de virtude, quando, na verdade, é pura fragilidade. Se o primeiro hábito é se justificar demais, o segundo é ainda mais insidioso porque se esconde atrás de algo que todos consideram uma virtude: a bondade. Desde cedo, você aprendeu que ser simpático, sorrir para todos e evitar conflitos era o caminho certo para ser aceito. Mas há uma linha tênue entre a verdadeira generosidade e o que Maquiavel chamaria de submissão disfarçada. O homem fraco confunde bondade com servidão. Ele não é gentil porque quer, é gentil porque tem medo. Medo de desagradar, de ser rejeitado, de ser visto como duro. Por isso, ele oferece elogios em excesso, concorda com opiniões que despreza, cala quando deveria se impor. A cada claro, sem problema, mesmo quando não quer, ele reforça a ideia de que sua presença é facilmente moldada, de que sua identidade pode ser negociada. E nada chama mais atenção dos poderosos do que um homem que não sabe sustentar o próprio valor.
O mais curioso é que essa bondade estratégica nunca dura. O mesmo homem que sorri demais, que diz sim a tudo e que parece disposto a agradar o mundo inteiro, cedo ou tarde revela seu outro lado. Quando percebe que sua simpatia não garantiu o respeito que buscava, quando nota que mesmo se dobrando ainda é ignorado, surge a frustração. Ele se torna sarcástico, ressentido, amargo. A bondade que parecia virtude se revela um veneno lento, porque não nascia da força, mas da necessidade. Era apenas uma máscara para esconder o vazio de um ego frágil. Maquiavel observava isso com atenção. Para ele, o verdadeiro poder não tem medo de dizer não. Não se trata de ser cruel ou insensível, mas de compreender que seus padrões são a sua lei. Quem tem presença não pede desculpas por estabelecer limites, nem tenta comprar espaço com sorrisos forçados ou palavras doces ditas sem peso. O poderoso pode até ser generoso, mas sua generosidade é seletiva, calculada, estratégica. Ela nunca parte do medo, mas da força. Agora, reflita. Quantas vezes você se pegou sorrindo para alguém que não respeitava apenas para não criar tensão? Quantas vezes elogiou sem acreditar apenas para ser aceito? Esses gestos, embora sutis, funcionam como uma confissão silenciosa. Eu não sou ameaça, estou aqui para agradar. E o resultado é sempre o mesmo. Você não ganha respeito, você ganha esquecimento. Mas existe algo ainda mais gritante, mais desesperado e mais revelador do que se justificar ou se esconder atrás de uma falsa bondade. É o próximo comportamento que entrega, sem sombra de dúvida, quando um homem não é forte de verdade. Existe um hábito ainda mais evidente e ao mesmo tempo mais humilhante que torna um homem invisível aos olhos dos poderosos: a necessidade de ser visto a qualquer custo. É a obsessão pela exibição. O homem fraco não suporta a ideia de passar despercebido, como se sua existência só tivesse valor quando alguém o aplaude, valida ou comenta. Ele transforma cada vitória em espetáculo, cada pequena conquista em uma grande narrativa. É aquele que precisa postar tudo, que fala mais alto do que todos, que transforma até uma conversa casual em palco para provar o quanto é importante. Mas é justamente aí que mora a armadilha. Quanto mais alguém precisa mostrar, menos valor as suas ações têm. O que deveria ser grande se torna pequeno porque está sempre exposto. É como uma moeda que passa de mão em mão até perder o brilho. O excesso de exibição desgasta, cansa, irrita. E o mais cruel é que quanto mais ele se mostra, mais claro fica que não confia em ser lembrado sem chamar atenção. Para Maquiavel, esse padrão era um sinal evidente de fraqueza. O homem que precisa se exibir não é forte. Ele é vazio. Ele não constrói poder. Ele implora por testemunhas. Ele não conquista respeito. Ele suplica por aplausos. E os poderosos, ao observarem, entendem imediatamente. Se ele precisa ser visto o tempo todo, é porque, no fundo, teme ser esquecido. Esse medo do esquecimento é devastador, porque gera previsibilidade. O manipulador percebe que basta oferecer uma plateia para que o exibido faça qualquer coisa. Ele se torna um fantoche, alguém que troca sua dignidade por mais um olhar, mais uma risada, mais uma curtida. E quanto mais ele cede a essa necessidade, mais fácil é controlá-lo. A dependência da atenção dos outros se torna a sua prisão. Agora, compare com quem não precisa se exibir. Essa pessoa não corre para se mostrar, não transforma cada gesto em espetáculo, não implora para ser vista. Pelo contrário, permanece na sombra até que o momento seja estratégico. Quando aparece, parece inevitável. Quando fala, todos prestam atenção porque não é algo comum. E justamente por isso, cada palavra se transforma em evento. O hábito da exibição compulsiva é um atestado público de insegurança. E talvez você já tenha visto isso. Alguém que se gaba sem parar, que não consegue ficar em silêncio, que busca holofotes como quem busca ar para respirar.
A impressão que fica nunca é de força, mas de fragilidade. O verdadeiro poder, como Maquiavel compreendia, não precisa se exibir. Ele deixa que os outros comentem, que os outros falem, que os outros espalhem a sua presença. E quando você entende isso, percebe que a força não está em se mostrar, mas sim em se tornar impossível de ser ignorado, mesmo sem dizer nada. Porque há um outro nível além da exibição, um comportamento ainda mais traiçoeiro, que vai muito além de sorrir demais ou buscar palco. E é justamente ele que vamos explorar a seguir. Pouca gente percebe, mas existe uma diferença brutal entre demonstrar gratidão e mendigar espaço. Agradecer em excesso, especialmente antes de se posicionar, é um dos hábitos mais sutis que destroem sua autoridade diante dos poderosos. Sabe quando alguém entra em uma reunião e, antes mesmo de falar, soltam "muito obrigado por me ouvir, obrigado pelo seu tempo, desculpa qualquer coisa"? Parece educação, parece humildade, mas o que realmente comunica é dependência. É como se a pessoa dissesse: "Eu só estou aqui porque você deixou. Eu sou menor que você." Maquiavel já dizia que as regras de um príncipe não são justificadas, são impostas. E essa lógica se aplica também à sua postura pessoal. Quando você trata seus próprios limites, suas ideias e até a sua presença como favores que precisam ser aceitos, você transforma sua palavra em algo descartável. Para quem tem poder, esse detalhe é o suficiente para decidir: você não é alguém que define as condições. Você é alguém que pede permissão para existir dentro delas. Reparem quem domina o jogo do poder psicológico. Esses homens não entram em um ambiente agradecendo pelo espaço. Eles entram como se o espaço fosse inevitavelmente deles. Eles sabem que sua simples presença já é uma contribuição. Não precisam suplicar por validação, porque a validação está no ar quando eles chegam. E quando, em raros momentos, escolhem agradecer, esse gesto não soa como submissão, soa como uma concessão de alguém que já possui autoridade. E é exatamente nesse equilíbrio que nasce o respeito genuíno. Aquele que não depende de explicações, mas sim de presença. E é curioso porque, ao mesmo tempo em que muitos se perdem em desculpas e agradecimentos, há outro hábito igualmente traiçoeiro que também revela fraqueza, sem que a maioria perceba. O reflexo automático de se moldar ao outro em cada detalhe, como um espelho sem identidade própria. Talvez você já tenha reparado em pessoas que, ao entrarem em uma conversa, parecem mudar de pele a cada segundo. Se alguém fala alto, elas falam alto também. Se alguém usa uma gíria, elas repetem o gesto. Como se a única forma de serem aceitas fosse se transformando em um espelho. Isso parece à primeira vista um sinal de conexão, de inteligência social. Mas na prática, esse comportamento envia uma mensagem silenciosa e perigosa. Eu não tenho uma forma própria, eu só existo em função de você. E nada destrói tanto a sua presença diante dos poderosos quanto a incapacidade de se manter sólido. Maquiavel entendia que a força não está em agradar, mas em projetar uma identidade que não se curva. Quando você se adapta demais, quando abandona sua própria postura para se encaixar no ritmo ou no tom dos outros, você passa a dizer, sem palavras: minha essência é negociável, meus princípios são maleáveis, eu serei o que você quiser que eu seja. E isso, para quem domina o jogo de poder psicológico, é música para os ouvidos, porque revela que você está pronto para ser moldado, conduzido, manipulado. Agora, acompanhe isso com alguém que se mantém firme. Ele chega, fala do jeito dele, se movimenta como está acostumado, não força sorriso, não muda o tom de voz para imitar ninguém. Ele não precisa ser uma cópia. Ele é um ponto fixo no meio da oscilação dos outros, e é exatamente por isso que sua presença se destaca. O mistério nasce quando você não se revela por inteiro, quando você não entrega de bandeja a sua identidade. O poder maquiavélico não mora no ser igual aos outros, mas no ser diferente sem pedir desculpas por isso. E aqui está o detalhe que ninguém percebe. Quanto mais você se molda, mais fácil é para qualquer pessoa te manipular. É como se você estivesse sempre tentando provar que merece estar ali, quando na verdade, a verdadeira autoridade está em não precisar provar nada. O poder psicológico começa quando você entende que não é sua obrigação se adaptar ao mundo, mas sim fazer com que o mundo se adapte a você. E essa lição nos leva diretamente a outro comportamento ainda mais traiçoeiro, um que parece inofensivo, até simpático, mas que na prática corrói sua autoridade de dentro para fora. O hábito de sempre se antecipar com elogios,
como se precisasse oferecer aplausos para conquistar espaço. Existe uma diferença brutal entre ser bom e ser bonzinho. Ser bom é ter força, clareza e caráter. Ser bonzinho é usar a bondade como um escudo, como uma estratégia para evitar conflitos e conquistar aceitação a qualquer custo. E é justamente aqui que mora um dos comportamentos mais sutis e destrutivos que Maquiavel identificava: a bondade como forma de submissão. Talvez você já tenha passado por isso. Em uma discussão, em vez de sustentar sua posição, você sorriu, cedeu, tentou ser agradável para não criar tensão. Ou, em um ambiente profissional, concordou com algo que não fazia sentido apenas para não ser visto como difícil. Esse tipo de gesto, embora pareça cortesia, é lido como fraqueza. Para os poderosos, cada sorriso que você dá fora de hora é uma confissão de medo. Cada vez que você se desculpa sem motivo, você mostra que não está seguro de si. Maquiavel dizia que um líder precisa saber quando fazer o mal, mas jamais deveria parecer refém do medo. A bondade, quando nasce de convicção, é respeitada, mas quando é usada como máscara para esconder insegurança, ela se transforma em veneno. O homem que tenta ser agradável a todo custo transmite a mensagem de que sua identidade é negociável, de que seu valor depende de não incomodar ninguém. E no jogo do poder psicológico, não existe fraqueza mais perigosa do que a de alguém que não consegue sustentar seus próprios limites. Agora observe como isso funciona na prática. O bajulador que elogia o tempo todo, que concorda com tudo, que se curva para qualquer autoridade, acredita estar construindo alianças. Mas o que os outros percebem é que ele está disposto a qualquer coisa para ser aceito. E, ironicamente, esse esforço constante não o aproxima do respeito, apenas o coloca em posição de servo. Porque aos olhos dos poderosos, quem precisa se apegar à bondade exagerada já demonstrou que tem medo de ser rejeitado. A verdadeira força não está em agradar, mas em ser seletivo. Um elogio raro e específico, dito com frieza e intenção, pesa mais do que uma chuva de palavras doces. Um gesto de bondade autêntica, feito no momento certo, vale mais do que 100 sorrisos forçados. O homem que sabe quando ser bom, mas não faz disso uma moeda de troca, é o homem que projeta autoridade silenciosa. Ele não se curva, ele escolhe. Ele não suplica, ele impõe a própria presença. E é exatamente essa postura que abre espaço para o próximo comportamento invisível, ainda mais traiçoeiro, porque se manifesta no corpo antes mesmo das palavras. O hábito silencioso de evitar ocupar espaço, como se o simples ato de existir já fosse um incômodo. Antes de abrir a boca, antes mesmo de pensar em se justificar, você já está sendo lido. O seu corpo fala, e muitas vezes ele grita o que sua mente tenta esconder. Esse é o 7º hábito que Maquiavel identificaria como um sinal de fraqueza, a maneira como você ocupa o espaço. Não é sobre o que você diz, é sobre como você aparece. Reparem em como a maioria dos homens entra em um ambiente. Ombros caídos, passos apressados, olhar perdido ou colado no chão. As mãos inquietas, o corpo encolhido, o gesto mínimo. Tudo no corpo transmite um pedido silencioso. Não reparem em mim, eu não quero incomodar. Parece discreto, parece educado, mas é lido pelos poderosos como submissão. E aqui está a verdade brutal. Quem não ocupa espaço, não tem espaço. Os que dominam o jogo do poder psicológico entendem que cada movimento é uma declaração. Quando um líder entra em uma sala com a cabeça erguida, o peito aberto, o olhar calmo e firme, ele já conquistou presença sem dizer nada. A energia dele se espalha e obriga os outros a reconhecê-lo. Essa é a autoridade silenciosa de que falamos antes. Agora, quando alguém se retrai, a leitura é imediata. Não é um igual. É alguém que já se colocou em segundo plano antes mesmo de ser colocado. Maquiavel observava isso constantemente em cortes e assembleias. O príncipe que se sentava no centro ocupando espaço era visto como natural líder. O ministro que se encolhia no canto, mesmo com boas ideias, tornava-se invisível. Não era desprezo consciente, era psicologia pura. Presença se mede pelo corpo antes de se medir pelas palavras. E talvez você já tenha vivido isso na pele. Em uma reunião, você fala algo relevante, mas a sua postura encolhida faz com que ninguém leve a sério. Em um encontro social, sua voz até sai, mas sua linguagem corporal grita insegurança. E o que acontece? O mundo não escuta o que você diz, só percebe como você se posiciona. O antídoto para esse hábito não é se tornar arrogante, mas aprender a habitar o espaço com naturalidade.
Sentar-se de forma firme, ocupar o lugar que é seu, olhar de frente, sem precisar intimidar. É como se o seu corpo dissesse: eu tenho o direito de estar aqui. Essa energia silenciosa não pede licença, não se justifica, não implora aprovação. Ela simplesmente existe. E quando você domina esse nível de presença física, descobre algo ainda mais profundo. Não é apenas sua postura que importa, mas o que você faz com a atenção que ela atrai. Porque o próximo comportamento sutil que destrói a sua autoridade não está em como você entra ou fala, mas em algo ainda mais instintivo, a sua relação com um silêncio e o vazio que ele cria no ar. Existe um hábito ainda mais perigoso do que se justificar demais ou falar com voz de desculpas. É o vício em ser notado. E talvez esse seja o mais cruel de todos, porque ele não só te torna invisível para os poderosos, como te transforma em um fantoche nas mãos de qualquer um que perceba a sua necessidade de atenção. Pense em quantos homens você já viu que não conseguem ficar em silêncio. Eles precisam contar cada vitória, inflar cada conquista, postar cada detalhe da vida, rir alto demais, falar o tempo todo, exagerar em tudo. Para quem observa de fora, não parece força, parece desespero. É como se no fundo essa pessoa estivesse dizendo: se eu não for visto, eu não existo. Esse é o sintoma mais claro de uma mente frágil, a incapacidade de sustentar o vazio. Maquiavel entendia isso como ninguém. No seu tempo estava cercado de cortesãos bajuladores, sempre competindo por um olhar, por uma palavra, por um gesto de aprovação. E ele sabia: quem é viciado em exposição é fácil de manipular. Basta dar a ele o palco por alguns instantes, deixar que brilhe e pronto, esse homem já está preso, disposto a qualquer coisa para sentir novamente aquele momento de relevância. O que ele não percebe é que se tornou escravo do próprio ego. Agora imagine o contraste. De um lado, o homem que se agita, que precisa de atenção a cada segundo, que se torna previsível e cansativo. Do outro, o homem que fala pouco, que aparece quando quer, que não tem pressa de ser visto porque já sabe o valor que carrega. Quem você acha que o mundo segue? Quem você acha que os poderosos respeitam? O viciado em aplausos é descartado como um bufão. O que sabe se calar e surgir com presença é lembrado como referência. E talvez essa seja a maior lição maquiavélica que podemos tirar. A autoridade não nasce do esforço para ser visto, mas da coragem de não precisar ser notado o tempo todo. O poder psicológico é construído na disciplina de matar esses 3 hábitos: parar de se justificar, abandonar a necessidade de ser sempre agradável e silenciar a fome do ego por reconhecimento. Porque no fundo, a verdadeira força não é a que grita para o mundo, mas a que permanece em silêncio e ainda assim domina um ambiente. E é justamente essa transformação que você acabou de dar o primeiro passo para conquistar. Agora que você conhece esses comportamentos e sabe como eliminá-los, a questão não é mais: será que vão me respeitar? Mas o que vai acontecer quando eles perceberem que já não podem me controlar? Essa é a virada. Esse é o começo do seu poder psicológico.